teve uma certa dificuldade no segundo tempo. A gente iniciou bem o jogo, fez o gol. Foi uma equipe que marcou bem no primeiro tempo, que saía rápido nos contra-ataques, até tivemos algumas outras oportunidades. Na segunda etapa a gente volta bem também, e logo de cara já perde um gol, que seria o segundo gol na partida. E aí, quando chegou o momento das trocas, todas elas acabaram não surtindo o efeito desejado, né? A equipe acabou não apresentando no segundo tempo aquilo que tinha mostrado no primeiro, caiu um pouco de rendimento. As trocas da Ferroviária deixaram o time deles mais ofensivo e, num lance de rara felicidade, o atleta acabou acertando um chute de fora da área, mas com um erro de marcação nosso, porque o atleta estava muito sozinho na entrada da área para que fizesse essa finalização certeira. Boa noite, Mancini, Henrique Alcaraz, Feras do Esporte. Pegando esse gancho justamente das substituições, do porquê de substituições tão defensivas, principalmente na segunda etapa, mesmo com o Goiás tendo a oportunidade de chegar mais à frente, e a Ferroviária até então não oferecendo tanto perigo, e talvez não porque é uma escolha do Wesley Garcia, por exemplo. Defensiva, eu botei no jogo o Elitinho, Jajá e o Jean. Então todos os atacantes que eu tinha no banco, eles entraram, eles foram para o jogo. O Wesley não entrou porque teve uma entorse de tornozelo no domingo e é um atleta que não estava 100%. A substituição do Marcão e do Tite é simplesmente porque no final do jogo você tem um alto número de jogadas aéreas na sua área, e por isso a opção. Agora, a gente toma um gol de chute de fora da área e o questionamento é sobre as substituições. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu acabei de afirmar aqui que os 5 atletas que entraram em campo não mantiveram o mesmo nível dos outros. Agora, falar que eu deixei a equipe defensiva com a entrada de 3 atacantes, não. Aí sinceramente, eu não concordo com a sua pergunta. Mancini, o Tadeu até no final do jogo falou do impacto emocional, né, da frustração de você levar um gol na reta final do jogo. O Novo Horizontino venceu mais cedo, o Curitiba pode vencer, o Atlético Paranaense vem num grande momento. Como trabalhar até o aspecto psicológico para que o time pare, às vezes, de olhar um pouquinho para a tabela de classificação e foque só no dia a dia para não deixar essa gordura que hoje o Goiás tem para o 5º colocado, para que isso não diminua nas próximas rodadas? Olha, a tendência do campeonato é exatamente essa, né, que fique mais apertado. A gente sabe disso, a intenção é sempre vencer as partidas, mas há uma dificuldade nisso, né? Porque as equipes estão mais arrumadas agora. Após a abertura da janela lá, todo mundo foi no mercado, buscou se reforçar. Nós tínhamos uma certa vantagem de pontos que a cada rodada ela foi diminuindo. Nós somos sabedores disso. Acho que o mais importante é a gente tentar reequilibrar a equipe, fazendo com que o emocional dos atletas volte ao normal, porque isso é fundamental agora numa fase onde a gente vai ter que decidir partidas, jogando dentro de casa, fora. Dentro de casa gera toda aquela ansiedade de ter que vencer a partida, e a gente sabe que as equipes não vencem na marra, na força. Você precisa estar organizado, equilibrado emocionalmente, ter uma equipe que sabe bem aquilo que quer dentro de campo. Hoje é óbvio que estamos todos chateados porque nós tomamos um gol nos acréscimos, num jogo onde tudo estava super controlado, né? Então este é o nosso momento. A gente tem que rapidamente voltar a vencer para que a gente possa somar os pontos necessários para atingirmos nossos objetivos. Mancini, você comentou nas respostas anteriores sobre o desempenho, né, o efeito indesejado das trocas, e pouco tempo para lamentação, porque o campeonato ele continua, e pela frente um clássico que para muitos é um campeonato à parte. O que você vai procurar atacar nessa semana cheia de preparação para que em casa contra o Atlético Goiás volte a vencer? É fundamental que a gente vença, até para que você, somando com esse empate de hoje, que não é o que a gente queria, você chega a 4 pontos em 2 jogos, e isso de certa forma acaba ainda com a somatória de pontos nos deixando ali perto, né? Se não líder,
Em segundo lugar, eu acho que é importante nesse momento a gente nos reequilibrarmos emocionalmente para que essa ansiedade, essa angústia do jogo de hoje e a ansiedade natural de uma equipe que precisa vencer as partidas para assegurar o acesso, que normalmente bate. Mas eu tenho certeza, eu confio muito no meu grupo, sei daquilo que a nossa equipe é capaz. É um clássico o próximo jogo, ele envolve uma série de coisas que já foram citadas aqui. Eu acho que o aspecto emocional é o mais forte deles. A gente tem que ter uma boa semana para, jogando dentro de casa, a gente fazer o resultado. E justamente pensando nisso, como que você pretende trabalhar essa situação dessa questão mental para que as chances criadas, enfim, agora ainda mais no clássico, sejam convertidas, e essa questão de estar chegando no fim do campeonato, talvez essa ansiedade que você trouxe não interfira no resultado e no desempenho dos jogadores? A ansiedade, ela vai sempre interferir no resultado, porque uma pessoa ansiosa, ela toma decisões que nem sempre são as melhores a serem tomadas. Então, a ansiedade atrapalha não só no futebol, ela atrapalha também na vida, né? A gente tem que saber que todos são seres humanos e que nesse momento vivem sob pressão, né? É óbvio que todos nós estamos acostumados a isso, e para um jogo decisivo, que todo jogo agora passa a ser decisivo, você tem que estar bem, você tem que ter uma semana boa de trabalho, você tem que atacar as coisas certas no momento certo para que o atleta possa entrar em campo bem, desempenhando aquilo que ele sabe, e eu não tenho dúvida nenhuma que o forte da nossa equipe até agora, que foi o nosso conjunto, a nossa maneira de jogar, vai ser forte até o final do campeonato. Esses momentos onde a gente sofre, todas as equipes vêm sofrendo, e eu tenho certeza que vai ser superado também. Mancini, tem uma pergunta aqui de Goiânia, do Vinícius Silva, da Rádio Difusora. Mancini, boa noite. Mais ou menos na linha que você já respondeu. Com 3 zagueiros e 2 volantes, o Goiás poderia ter dado espaço para um jogador da Ferroviária finalizar com tanta de liberdade no lance do gol? Foi um empate com gosto de derrota? Foi um empate com gosto de derrota, sim. É óbvio que quando a gente monta uma linha com 5 jogadores, em virtude da entrada do Ronaldo no jogo, a Ferroviária tinha 2 atacantes, então por isso a gente achou melhor elevar a estatura, porque no final do jogo, em todos os jogos, acontecem bolas alçadas na área, e aí, de repente, com todo esse aparato, a gente permite que o atleta chute de fora da área. Enfim, é coisa do futebol, nós sabemos que isso acontece, nós já vimos dezenas, milhares de vezes, mas quando é contra a gente fica magoado, chateado, né? E tenta buscar explicações daquilo que o futebol te mostra diariamente. Para fechar aqui com Goiânia, o Edson Júnior da Globo CBN, mesmo sendo líder, nos últimos 15 jogos o Goiás só ganhou 5. Essa queda preocupa com relação ao acesso? Então, essa é uma queda. O Goiás é o melhor mandante do campeonato e até essa rodada era o 3º melhor visitante. E é óbvio que a dificuldade em se fazer pontos, ela se faz presente não só para a gente, mas para todo mundo. É que a gente fica bem focado naquilo que está acontecendo com a gente, que é o que importa para a gente, eu sei disso. Mas é necessário ter calma, ter muita cabeça no lugar agora, para que todas as decisões sejam acertadas.